Por que os processos são diferentes? Porque aqui na América Latina, vamos lembrar que nós fomos sujeitos, né, à chamada guerra híbrida. Né? Então, você tem os golpes de segunda geração. Não são golpes militares com tanques na rua, mas não tem nada de suaves. São golpes que provocam a volta da fome, o desemprego e a miséria. E nesses golpes, tá? Você não emprega tanques. Né? É a história do uso da lei, da própria instituição como forma de fazer rupturas nos governos. Aí você tem Zelaya, em 2009, em Honduras. O Lugo, em 2012, no Paraguai. O impeachment, o meu impeachment sem crime de responsabilidade, no Brasil, 16. O Evo Morales, 19, em 2019. Então, você tem uma sequência, né? uma sequência de golpes de Estado. E tem lawfare, o uso do lawfare como forma de inviabilizar lideranças políticas significativas. É o caso, né, da condenação do Lula, inocente, um inocente foi condenado. É o caso de toda a perseguição à ex-presidenta, atual vice-presidenta Cristina Kirchner. É o caso do que aconteceu no Equador com o Rafael Correa. Então, aqui, o processo é guerra híbrida. Na Europa, é a falência de alguns segmentos da social-democracia, que, ao não ocupar o espaço que lhe cabe em defesa dos interesses das pessoas, né, dos trabalhadores e daqueles que são alijados do processo e contrarrestar a violenta concentração de renda e de riqueza, abre espaço para esses salvadores da pátria, que fazem a mesma coisa que o Trump fez nos Estados Unidos. Então, você tem um efeito para a renda das pessoas, o salário. Você veja, né, outra coisa terrível, eles criminalizaram o pagamento de impostos. Se tem uma coisa que é absolutamente demonizada, é o pagamento de imposto. Aí eu te pergunto, todos que defendem a presença do Estado, o Estado cumprindo suas funções, há como o Estado cumprir suas funções sem recursos? Não. Da onde saem os recursos para o Estado cumprir suas funções? Imposto. Então, aquele intelectual francês chamado Piketty, que estuda a desigualdade, ele mostra que a desigualdade é fruto desta forma de organização em que, inclusive, se reduziu a tributação. Ele mostra que, de 45 a 80, os Estados Unidos tinham uma tarifa, vamos dizer, uma alíquota de imposto de renda de 80%. Caiu para 30 e poucos. O que explica a riqueza dos Estados Unidos não é, pura e simplesmente, né, o mercado, é o fato do o Estado Nacional americano ter investido em infraestrutura. E investiu porque tributava. Né? Vamos lembrar do Roosevelt, vamos lembrar de todo aquele processo de modificação da condição da classe trabalhadora americana. A mesma coisa na Alemanha e na França. A tributação era acima de 50%. Então, a partir da Revolução Conservadora, quando você fala o Estado tem de ser mínimo, porque o Estado atrapalha. O que acontece? Acontece que você perde as condições de atender as pessoas. E quando você perde a condição de atender as pessoas, você cria um caldo de cultura para
esses salvadores da pátria. Tanto Hitler como Mussolini, eles surgem, como dizia o Keynes, das condições absolutamente inadequadas que foram impostas aos que perderam a Primeira Guerra Mundial. As absurdas condições. Tanto é que os Estados Unidos não vai cometer esse erro. Ele tem o Plano Marshall, ele vai ter todo um processo, né, de reconstrução, tanto do Japão quanto da Europa.